Em essência, a constelação familiar é sobre aceitação, é sobre estar no momento presente e olhar a realidade do jeito que ela é, sem querer mudar ou modificar. Isso é muito importante. O, o mal-estar, o sofrimento que se experimenta, significa isso, que o nosso estado natural é um estado de bem-estar. Quando a gente está em sintonia com os princípios sistêmicos, que são as ordens do amor, existe bem-estar. Quando se contraria, existe mal-estar. E aí um ponto-chave é o seguinte, o olhar para as ordens do amor é um olhar de acolhimento e aceitação. Quando você assume esse lugar de reconhecer as ordens do amor, e aí eu vou comentar um pouco sobre elas, é a nossa introdução. É importante entender as ordens do amor para você reconhecer o quanto em sintonia você está com ela. As ordens do amor, elas não são uma invenção, mas elas são um conhecimento de princípios sistêmicos, princípios da natureza. Então, as ordens do amor não têm esse nome por acaso. Amor é aceitação e é o amor que move a gente. Não necessariamente esse amor é consciente. A gente é movido por um amor inconsciente que conduz a gente. Reconhecer esse amor e escolher se sintonizar com ele traz bem-estar, como eu comentei. Daí, entender as ordens do amor significa entender o dar e receber. O equilíbrio entre dar e receber tem duas situações. Na relação entre pais e filhos, não é possível equilíbrio. Por quê? Porque a vida não tem preço. Então não há como retribuir a vida aos pais. Mas sim, é possível retribuir quando se assume a vida plenamente e se passa a vida adiante. Seja tendo filhos ou criando coisas. Quando se fala da hierarquia, é importante reconhecer quem veio antes. Então, um relacionamento anterior precisa de reconhecimento para se estar bem e estar disponível no momento presente para um novo relacionamento. Quando se fala do pertencimento ou vínculo, é uma ideia de que todos fazem parte. Então, é necessário um reconhecimento. Quando há reconhecimento de que todos fazem parte da sua família, e aí existem algumas situações sistêmicas que precisam de reconhecimento. Às vezes, quando alguém da família passou por uma experiência negativa envolvendo outras pessoas, é como se esse grupo, dessa experiência negativa, passasse a fazer parte também. Falecimentos inesperados, abortos provocados ou espontâneos, também podem ser excluídos na família. Então, na ordem do amor, pertencimento ou vínculo, é importante ter um olhar de aceitação e acolhimento para todos que vieram antes. Então, até aqui eu fiz uma introdução falando das ordens do amor, falei dessa metáfora de pensar a vida como um rio gigante. A gente está dentro desse rio, só que a gente não sente a correnteza. Só que essa correnteza arrasta a gente. Para você entender a correnteza e sintonizar com ela, a forma de ter essa conexão são as ordens do amor. Quando você se sintoniza com elas, você está a favor da correnteza e existe bem-estar. Acontece uma cura. A cura é praticamente, vamos dizer, instantânea. Você sente a mudança. Então, quando se trata da autoestima, a gente vai fazer um exercício no final dessa live e você vai experimentar uma mudança. Quando você acolhe as suas emoções, existe uma mudança no mesmo momento de mais alívio. E os passos sistêmicos são 3. Eu vou falar sobre eles na parte final. Então, eu fiz essa introdução, vou dar início ao assunto da autoestima e passos para gostar mais de si mesmo. Antes disso, eu falo sobre o que envolve a autoestima, como entender a relação da autoestima com a sua vida, com a relação com os seus pais e com a família. Entender isso é a base para o exercício que a gente vai fazer no final, compreendendo os passos para gostar mais de si, ou seja, para dar boas-vindas à autoestima. Então, quando se fala de autoestima, é importante ter a seguinte compreensão. A autoestima é sobre relacionamento. Com quem? Se você tiver qualquer dúvida ou pergunta, pode deixar um comentário. E se você está gostando, se esse assunto te interessa, faz sentido e você sente que vai fazer diferença na sua vida, já deixa um curtir abaixo do vídeo. E se tiver o botão de compartilhar, convido também a compartilhar.
Então, a autoestima é sobre relacionamento. Qual relacionamento? Com você mesmo. E aí esse é um passo-chave, não é óbvio. A relação que você tem com você mesmo é a relação da sua mente com o seu coração. É a relação dos pensamentos com os sentimentos. Então, se você acolhe, se você aceita os seus sentimentos como certos, você desenvolve ou tem já a autoestima desenvolvida. Então, a autoestima as emoções. Se você aceita o que você sente, se você percebe que o que você sente é certo, porque é o que você sente no momento, e você tem aceitação por você, pelos seus sentimentos, a sua autoestima é alta. Se não existe essa aceitação, ela é baixa. Ou, claro, né, numa escala de 0 a 10 vai estar entre 0 e 10. E aí um ponto-chave para entender a autoestima tem a ver, então, com a aceitação das emoções é a aceitação de si mesmo. E quando fala você precisa aceitar você mesmo para ter autoestima, tem duas partes. Tem o você, que é o pensamento, é a parte racional, e tem o si mesmo, são, falar disso daqui a pouco. São três emoções. São três emoções básicas, essenciais, que precisam de reconhecimento, acolhimento e aceitação. Quando existe acolhimento, reconhecimento e aceitação, as emoções mudam. E esse é o nosso primeiro passo. O nosso primeiro passo tem a ver com a sua relação com você mesmo, com as suas emoções. Então, entender que a mente tem uma maneira de ser e o sentimento tem outra maneira de ser é o passo importante para você se colocar do lado dos seus sentimentos e ter uma escolha de fazer, agir conforme os seus sentimentos. Muitas vezes a autoestima é baixa porque você não se permite contrariar as outras pessoas. Pode ser que você tenha, vamos dizer, uma sensibilidade grande e você tenha muita preocupação em relação a como as outras pessoas se sentem. Então, a dificuldade de você se posicionar e fazer a sua vontade valer tende a afetar a sua autoestima, fazendo ela diminuir. Quando você entende isso, o passo seguinte é escolher sempre falar o que você sente, falar a partir da sua verdade. Quanto mais você fala a sua verdade, ou seja, a verdade do que você sente, mais você cria intimidade com você e melhor você se sente. Está intimamente ligado. Falar a sua verdade, e falar a verdade tem a ver com o chakra laríngeo, se a gente contextualizar com os 7 chakras. Falar a sua verdade tem a ver com a expressão de quem você é. Quando você fala a sua verdade, quando você se posiciona, quando você expressa o que você sente, isso também é expressar os seus sentimentos. Você desenvolve, você aumenta a sua autoestima, ou você já tem a autoestima elevada. E uma coisa interessante é que nem sempre as pessoas que parecem confiantes, elas são confiantes. Muitas vezes alguém parece confiante porque está no controle. Você sabe se uma pessoa é de fato segura, confiante, quando ela é contrariada. Se você quiser saber se uma pessoa é realmente confiante, contraria ela. Se a pessoa aceita ser contrariada e lida bem com isso, quer dizer que ela tem uma boa autoestima. Então, pessoas de baixa autoestima, quando são contrariadas, perdem o equilíbrio emocional, perdem o controle, porque elas estão seguindo pela mente. Então, isso é um ponto-chave para identificar a autoestima da baixa autoestima, é exatamente reconhecer esse detalhe, de que a autoestima está ligada à presença e à confiança. Não tem a ver com tudo dando certo ao redor da pessoa. Porque se você é contrariado e você lida bem com isso, no sentido de entender e lidar com a situação como ela está no momento presente, isso significa uma boa autoestima. Às vezes alguém pode parecer confiante, porque fala com firmeza, fala com convicção, porque se expressa bem, mas você sabe se de fato a pessoa tem autoestima quando você contraria ela.
E aí, um outro aspecto para você entender a autoestima é pensar que é na relação com os pais que a sua autoestima vai ser definida. Por quê? Se seus pais estiveram presentes, se eles ouviam você, se eles davam a atenção que você queria, significa que você tem uma boa autoestima. Por outro lado, se eles estavam sempre ocupados e não te davam atenção, há uma chance maior de a sua autoestima ser mais baixa. A não ser que você, no meio do caminho, da infância até hoje, começou a ouvir você mesma. Se você seguia por você, se você seguia pelo seu sentimento, naturalmente você construiu a sua autoestima por sua conta. Caso você não tenha tido esse, vamos dizer, reconhecimento e apoio em relação aos seus pais. Por que eu falo isso? Porque a nossa relação com a gente é um reflexo da relação que os nossos pais tiveram com a gente. Ou seja, a tendência é que você se trate do jeito que os seus pais trataram você, que também é um reflexo do jeito que eles tratam eles mesmos. Daí, é claro que a influência dos pais não é definitiva, é uma influência. Vamos dizer, é a direção da flecha. A flecha é lançada, o arqueiro lança a flecha, os pais são um arqueiro. A flecha saiu do arco, é uma direção. Essa é a nossa vida. A partir desse momento, é a nossa escolha que guia a gente pelo caminho que a gente escolhe. Então, existe uma influência que é a direção que a gente está seguindo. A gente tem a escolha de seguir novas direções, principalmente quando existe uma escolha consciente de se conectar com as emoções. Quanto mais você se conecta com as suas emoções, mais você experimenta um fluir e um bem-estar. Então, é nesse sentido que a nossa conversa está se desenvolvendo, de olhar para as emoções e acolhê-las. Olhar para a relação com seus pais. Então, muitas vezes, você acolheu as suas emoções, melhorou a sua autoestima até certo ponto. Quando eu falo das emoções, então eu me refiro à tristeza, raiva e medo. Quando você aceita e acolhe a tristeza, que é um sentimento mais profundo, você naturalmente, no mesmo instante, experimenta mais presença, mais bem-estar. Quando você acolhe o medo e se coloca do seu lado, se dá apoio, também existe mais segurança. Quando você acolhe a raiva, você tem mais, vamos dizer, foco, assertividade. Então, é necessário acolher e aceitar a tristeza, a raiva e o medo. Elas são partes legítimas da gente. Quando existe esse reconhecimento e essa aceitação, existe bem-estar, existe autoestima. Então, a nossa autoestima depende da aceitação dessas três emoções. Daí você pode perguntar, isso é o passo 1. Quando você olha para a tristeza, raiva e medo como emoções básicas, centrais, você começa esse trabalho de autoconhecimento e expansão da consciência. Porém, a relação com os pais ainda é necessária de ser olhado, porque muitas vezes a tristeza, a raiva e o medo estão afetados por essa relação. Então, se os seus pais não estavam disponíveis, se eles reprimiram a raiva, se eles, de alguma forma, rejeitaram a tristeza, mandando você parar de chorar, engolir o choro, de alguma forma, existe uma tendência de você reproduzir esse mesmo comportamento com você. Então, olhar para a relação com os pais é o segundo passo. O segundo passo sistêmico para gostar de você mesmo. Por quê? De alguma forma, a relação que eles têm com você é a relação que você tem com você mesmo. Só que existe um detalhe muito importante, que o contexto sistêmico mostra que não basta você melhorar na relação com seus pais. É necessário também, no contexto de uma constelação, que eles se resolvam com os pais deles. Então, se os seus pais já faleceram ou se eles não têm nenhuma abertura para olhar para dentro, se curar, olhar para a relação com os próprios pais, isso não tem problema. Por quê? Em uma constelação familiar, você consegue olhar, ter, vamos dizer, representado os seus pais, e nessa sua constelação eles olham para os pais deles. Quando os seus pais olham para os pais deles e deixa com eles o que é deles, naturalmente os seus pais ficam mais que a gente pode ter agora. E essa mudança pode vir de dentro de você. Quando existe essa compreensão, existe uma mudança que acontece no mesmo momento. E isso é muito importante. Ou seja, na relação com seus pais,
se eles não estiveram presentes, se eles foram de um jeito que, de alguma forma, não validou quem você é, de alguma forma, a cura disso também passa por olhar para a relação com seus pais e eles olhando para a relação com os pais deles. Daí eles ficam disponíveis para você e existe, é como se fosse de novo a imagem do rio. Esse rio da vida, esse fluxo de energia pode chegar até você, essa energia de vida. Então, a conexão com os pais e com os avós, de alguma forma, é uma condição, vamos colocar assim, para você sentir o maior bem-estar e presença. Se os seus pais não estão conectados com os pais deles, têm ressentimentos, mágoas, julgamentos, isso afeta a sua vida. Por isso é importante fazer uma constelação familiar, porque extrapola o contexto do que depende só de você. É um campo que envolve o seu pai na relação com eles. O terceiro passo sistêmico, ele também é muito importante. E muitas vezes a autoestima ainda não chega no ponto máximo que poderia chegar, porque ainda falta esse terceiro passo. E qual é o terceiro passo? É olhar para a família como um todo e reconhecer que pode haver ou que há pessoas excluídas. Quando há pessoas excluídas na família, existe um mal-estar que envolve a todos. Esse mal-estar que envolve a todos da família, quando é reconhecido, ou seja, é necessário reconhecer, existe um mal-estar, normalmente é a tristeza. Nas famílias, por exemplo, não em todas, mas em algumas famílias, ou em muitas, é comum ter pessoas que fazem uso de drogas, seja o álcool, compulsões, ou se tornam viciados em trabalho, ou seja, ficam o tempo todo ocupados. De alguma forma, essa é uma pista para uma dificuldade de lidar com as emoções. A dificuldade de lidar com as emoções tem a ver com uma fuga delas, em se ocupar, em ficar sempre fazendo coisas. Então essa é uma pista. Se você vê isso na sua família, se tem casos de alcoolismo, de drogas, de violência, a violência também é um ponto importante para ser falado. Toda violência é uma manifestação de uma necessidade não atendida. Então, é importante olhar para as emoções, porque uma das necessidades, cada emoção tem a ver com uma necessidade. Eu vou exemplificar. A tristeza tem a ver com uma necessidade de conexão, pode ser outras necessidades também. Eu estou citando alguns exemplos de necessidade. Necessidade de conexão, de significado, de participação, de pertencimento. Quando alguma dessas necessidades não é respeitada, é quando a gente sente a tristeza, como um sinal para a gente voltar para o eixo, para a gente se conectar com a gente mesmo, com quem a gente é. A raiva tem a ver com uma necessidade de autonomia, de ação, de posicionamento, de autoexpressão, de... Bom, quando alguma dessas necessidades não é atendida, a gente sente raiva. Como a gente resolve a raiva? Buscando atender às necessidades que a raiva quer defender. Então a raiva é legítima, é saudável, porque ela defende necessidades que são essas que eu falei. Assim como a tristeza defende outras necessidades. O medo. O medo manifesta necessidade de segurança, de estabilidade, de previsibilidade, de preparação, de planejamento, de apoio.